E já iniciando então as notícias internacionais, começando pelo um dado que saiu na madrugada referente às exportações e importações da China. Exportações lá da China vieram abaixo das expectativas e as importações vieram acima das expectativas, ou seja, mostra que a China está importando mais e exportando menos do que o mercado estava esperando. Eu acho que essa notícia em si tem dois vieses, porque se a economia está importando mais e exportando menos, pode ser que o consumo interno lá da China esteja em algum grau se aquecendo, o que é positivo e até mesmo o governo chinês tentou promover isso bastante ao longo dos últimos anos, né? Mas também pode se refletir numa formação de estoques, à medida que a China importa em grande parte, né, mas não somente a parte de commodities, então pode ser que ele esteja em algum grau formando esse estoque para, quem sabe, fomentar mais à frente até as exportações e as vendas para os outros países. Mas isso daí também me acende um sinal de atenção. Por quê? Por grande tempo, a China foi reconhecida como uma exportadora de deflação para o restante do mundo. A inflação na China não é um problema enquanto a gente observa nas economias ocidentais uma inflação mais elevada. Então, quando você tem a China exportando mais, ou seja, os países ocidentais principalmente importando mais, principalmente da China, acaba que você está absorvendo na sua economia esse cenário deflacionário chinês. Então, com as exportações mais baixas, isso se reduz. Então, pode ser que, quem sabe, nos próximos índices, isso daí acabe se refletindo um pouco numa inflação ligeiramente mais alta. Passando para a próxima notícia, que vem justamente lá da Ásia, mais propriamente do Japão. Pessoal, então a gente teve notícias boas vindo do Japão. O atual vice-presidente do Japão comentou que a chance de ter um aumento de taxa no curto prazo, eles não devem fazer isso. Por quê? Porque o mercado está bem volátil. Essa fala ela acaba contrastando, né, com as falas do atual governador lá do Banco Central japonês, que na semana passada, na verdade no final de semana, comentou que um novo aumento, né, aumentos no curto prazo poderiam acontecer. Mas como na segunda-feira foi um dia sangrento aí para as bolsas, eles viram, na verdade, o impacto que isso pode causar aí nas bolsas mundiais. Então, enquanto as bolsas não ficarem mais estáveis, né, mais calmas, vamos dizer assim, eles não pretendem fazer um novo aumento aí na taxa de juros. Isso acabou fazendo com que a bolsa japonesa Nikkei subisse e que o ien se desvalorizasse frente ao dólar, caindo aí por volta de 2%. E agora falando um pouquinho de eleições americanas, né, afinal de contas hoje foi anunciado o vice da Kamala Harris. Exatamente, vai ser o Walz, que é o governador de Minnesota, é um membro do Partido Democrata, tem um viés um pouco mais moderado, eu acho que combina bem com a postura da Harris, né? Até mesmo fazendo um contraponto, aquele contraponto que a gente já trouxe, que existia entre a própria Kamala Harris e o Biden. A presença da Harris representando mais o público feminino, também uma descendência de asiáticos, né, a gente sabe, enquanto o Walz é quase que um típico americano, é um pouco mais velho realmente, uma figura um pouco mais branco, né, então ele acaba reforçando isso e principalmente ele tem bastante força entre o público rural. Espera-se que ele não traga muito apoio financeiro para a campanha em si, mas a chapa Harris-Walz representa bem um contrapeso e deve combater em pé de igualdade a chapa do Trump contra o J.D. Vance, que vem bem forte, vem já há bastante tempo estruturada. E realmente foi um cavalo de pau, diria até mesmo bem dado no Partido Democrata, que agora vê chances mais reais até disputar em pé de igualdade contra os republicanos com a chapa Harris-Walz, em relação ao que a gente tinha em relação a Biden e Harris no passado. Passando agora para as notícias domésticas, uma notícia em relação à ata do Copom, que saiu ontem, né, Gabi? Saiu ontem às 8 horas da manhã e a ata, como já acho que já era de se esperar, o mercado já esperava um tom mais duro. O que foi o destaque, tá, pessoal? A ata deixou bem em evidência as questões dos impactos do dólar, a expectativa de alta de inflação e também as incertezas do cenário externo. E, na verdade, todo o desenrolar desses componentes é o que vai ditar como vai ser os próximos dados por parte do comitê. Um outro ponto que foi muito importante foi que o documento fez questão de destacar que essa decisão foi uma decisão unânime por parte de todos os membros
do colegiado, né? Porque, então, inclusive aqueles que foram indicados pelo atual presidente. Então, acho que trazendo aí um pouco mais de cautela assim, para o mercado, mas de qualquer maneira um tom bem duro. Então, possíveis, se tiver que subir a Selic, parece que o Banco Central não irá hesitar. E até mostrando para vocês, pessoal, como é que foi as opções de Copom. Isso aí, como é que o mercado espera que vai ser a próxima reunião que vai acontecer em setembro. Então, ainda, grande maioria, cerca aí de 60%, acredita numa manutenção, mas já tem gente, inclusive, acreditando que teremos alta, né? Inclusive, o aumento de 0,5%, de meio ponto base, é maior do que o de 0,25. Então, mostrando que isso pode mudar bastante até a próxima reunião do Copom. Agora sim, falando um pouquinho de aço, né? Aço da China cai 23% após medida, importações de aço da China caem 23% após medida contra a China. A gente tem que lembrar que ali por volta do mês de junho foi sancionada uma regra que impunha uma taxação, uma cota, quando certos produtos ultrapassassem o nível de importação de 30% em relação a determinada meta que foi fixada. No passado a gente via, principalmente em 2022, 2023 também aconteceu bastante isso, o aço chinês entrando bastante barato aqui no Brasil e algumas siderúrgicas até questionando, né, essa questão de deslealdade em relação aos produtos chineses, dizendo que eles estavam entrando muito mais baratos aqui no Brasil em função de subsídios que eles recebiam lá do governo chinês. Até no resultado da Usiminas, um papel que o mercado bateu bastante depois da divulgação dos resultados, eles falaram que no segundo trimestre essas cotas ainda não surtiram efeito, mas a gente espera que no terceiro trimestre isso daí já seja diferente. Ou seja, essas cotas já comecem a reduzir os volumes importados de aço chinês e acabe elevando a demanda pelos aços produzidos nacionalmente. Para a próxima notícia, uma notícia também mais relacionada ao cenário corporativo, diz respeito ao Itaú, que divulgou seus resultados. Exatamente, Itaú divulgou seus resultados e aí surpreendeu o mercado, teve uma alta de mais de 15% referente ao lucro, quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior e comparado com o último trimestre, uma alta de mais de 3%. Uma outra notícia também que foi bem positiva foi uma redução no índice de inadimplência, com isso também o valor de PDD, que é a provisão para devedores duvidosos, acabou também sendo reduzido, e um aumento da carteira de crédito. Então, só notícias boas aí para o Itaú, com certeza deve ter um gapzinho aí de alta hoje na abertura do pregão. Itaú, que é um dos principais pesos do Ibovespa, então também pode contrabalancear, a gente já viu o PwC querendo abrir mais positivo, então pode conseguir dar um impulso maior aí para o nosso Ibovespa. Até nos índices de pré-market lá da NYSE, né, em relação às ADRs, a gente viu um aumento de 1,68%. Então deve realmente operar no campo mais positivo as ações do Itaú aqui no Brasil. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.